ficha de informações de segurança de produtos químicos, FISPQ, fornece informações sobre vários aspectos da substância ou mistura quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. A FISPQ fornece, para esses aspectos, conhecimentos básicos sobre os produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situações de emergência. Em alguns países, essa ficha é chamada de Safety Data Sheet, SDS, ou Material Safety Data Sheet, MSDS. A FISPQ também é conhecida como FDS, Ficha de Dados de Segurança. A FISPQ é um meio de um fornecedor transferir informações essenciais aos usuários dos produtos sobre os perigos de uma substância ou uma mistura, incluindo informações sobre o transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência. Essas informações possibilitam tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente. A FISPQ também pode ser usada para transferir essas informações para trabalhadores, empregadores, profissionais da saúde e segurança, pessoal de emergência, agências governamentais, assim como membros da comunidade, instituições, serviços e outras partes envolvidas com o produto químico. As fichas de informação de segurança de produtos químicos existentes devem estar de acordo com a norma ABNT-NBR 14725. Neste vídeo vou te apresentar cada uma das 16 seções obrigatórias das FISPQs. Seção 1. Identificação. Esta seção deve informar o nome da substância ou mistura, nome comercial, conforme utilizado no rótulo, o código interno de identificação da substância ou mistura utilizado pela empresa, quando existente, bem como os dados do fornecedor, nome da empresa, endereço, número de telefone de contato e telefone para emergências. O número de fax e o e-mail da empresa também podem ser usados. Alguns dos principais usos recomendados para substância ou mistura devem ser informados, podendo incluir breves descrições como, por exemplo, retardante de chamas, antioxidante. Restrições específicas de uso para substância ou mistura podem ser informadas. Seção 2. Identificação de perigos. Esta seção deve descrever os perigos da substância ou mistura e as informações associadas a estes perigos, como classificação da substância ou mistura, sendo realizada de acordo com a ABNT NBR 14725-2, elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução e outros perigos que não resultam em uma classificação. Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes. Esta seção deve informar se o produto químico é uma substância ou uma mistura. Nesta seção, identificam-se os ingredientes do produto químico. Isto abrange a identificação das impurezas e os aditivos que estejam classificados e que contribuam para a classificação do produto químico. As substâncias e misturas químicas devem ser informadas nesta seção. Seção 4. Medidas de primeiros socorros. Nesta seção deve ser informado quais as medidas de primeiros socorros que podem ser aplicadas por pessoas sem treinamento específico, sem o uso de equipamentos adequados e sem dispor de uma ampla seleção de medicamentos. Caso haja necessidade de atendimento médico, deve ser fornecida a informação, especificando em que situação isso deve ocorrer. Pode ser útil dar informações sobre os efeitos imediatos para cada via de exposição, incluindo indicação para o socorro imediato. Devem ser relatados os possíveis efeitos retardados e a necessidade de acompanhamento médico. Seção 5. Medidas de combate a incêndio. Esta seção se refere às medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela substância ou mistura, ou que ocorre em seu entorno. Esta seção deve apresentar meios de extinção, perigos específicos da substância ou mistura, medidas de proteção da equipe de combate a incêndio. Seção 6. Medidas de combate para derramamento ou vazamento. Nesta seção são recomendadas as medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou perdas, com a finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens e o meio ambiente. Devem ser informadas as medidas de intervenção em função do volume do vazamento, grande ou pequeno, quando este influencia de maneira significativa na magnitude do perigo que se apresente. Podem ser necessárias ações distintas para os procedimentos de contenção e recuperação. Seção 7. Manuseio e armazenamento. Nesta seção são fornecidas indicações sobre práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais perigos que a substância ou mistura apresenta para as pessoas, os bens e o meio ambiente. Dar ênfase quanto às precauções que devem ser tomadas em função do uso previsto e das propriedades específicas da substância ou mistura. Seção 8. Controle de exposição e proteção individual. Nesta seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica. Adicionalmente, há de se entender por controle de exposição toda a gama de medidas específicas de proteção e prevenção que devem ser tomadas durante a utilização, com a finalidade de minimizar a exposição a que são submetidos os trabalhadores e o meio ambiente. As medidas técnicas de controle apropriadas que sejam necessárias para minimizar a exposição à substância ou mistura. Consequentemente, os riscos associados aos perigos devem ser indicados nesta seção.
Seção 9. Propriedades físicas e químicas. Esta seção deve incluir informações empíricas da substância ou da mistura. No caso de uma mistura, na ausência de dados empíricos, deve-se indicar claramente para qual ingrediente aplica-se a informação. Seção 10. Estabilidade e reatividade. Descrever os perigos de reatividade da substância ou mistura nesta subseção. Estabilidade química deve indicar se a substância ou mistura é estável ou instável, em condições normais de temperatura e pressão. Possibilidade de reações perigosas, se pertinente. Estabelecer se a substância ou mistura reage ou polimeriza, liberando excesso de pressão ou calor, ou gerando outras condições perigosas. Deve-se listar as condições a serem evitadas, como calor, pressão, choque, impacto, atrito, luz, descarga estática, vibrações ou outras condições que possam resultar em uma situação de perigo. Listar as classes de substâncias ou substâncias específicas com as quais a substância ou mistura pode reagir para produzir uma substância perigosa. Por exemplo, explosão, liberação de materiais tóxicos ou inflamáveis, liberação de calor excessivo. Listar os produtos perigosos da decomposição conhecidos e razoavelmente previstos, resultantes do manuseio, armazenagem e aquecimento. Seção 11. Informações toxicológicas. Essa seção é utilizada principalmente por profissionais médicos, toxicologistas e profissionais da área de segurança do trabalho. Deve ser fornecida uma descrição concisa, completa e compreensível dos vários efeitos toxicológicos, bem como os dados disponíveis para identificar esses efeitos. Seção 12. Informações ecológicas. Deve-se fornecer informações para avaliar o impacto ambiental da substância ou mistura quando liberada ao meio ambiente. Essas informações podem auxiliar em casos de vazamento e derramamento, bem como nas práticas de tratamento de resíduos. Esta seção deve indicar claramente as espécies, o meio, as unidades, as condições e a duração dos ensaios. Deve-se declarar quando as informações não estiverem disponíveis, fornecer também um breve resumo dos subtítulos listados abaixo. Seção 13. Considerações sobre destinação final. Alternativamente, o título padrão adotado para esta seção deve ser Considerações sobre tratamento e disposição. Deve-se informar os métodos de destinação segura e ambientalmente aprovados para resíduos de substância ou misturas ou embalagens usadas. Estes métodos de destinação, por exemplo, coprocessamento, incineração, reciclagem, etc., devem ser aplicados aos resíduos de substâncias ou misturas ou embalagens usadas. Seção 14. Informações sobre transporte. Esta seção deve conter informações sobre códigos e classificações de acordo com os regulamentos nacionais e internacionais para transporte, diferenciadas pelos modais de transporte terrestre, hidroviário e aéreo. Quando a substância ou mistura for classificada como perigosa para transporte, devem ser indicados quando apropriado e conforme o modal. A linha A, número ONU, Organização das Nações Unidas. A linha B, nome apropriado para embarque. A linha C, classe, subclasse de risco principal e subsidiário, se houver. A linha D, número de risco. A linha E, grupo de embalagem. A linha F, perigo ao meio ambiente. Indicar se a substância ou mistura é conhecida como poluente marinho para o transporte hidroviário, código IMDG. Também indicar se a substância ou mistura é perigosa ao meio ambiente para outros modais terrestres ou aéreos. Seção 15. Esta seção deve conter informações sobre as regulamentações referentes à segurança, saúde e meio ambiente, especificamente aplicáveis à substância ou mistura. Deve-se descrever, se pertinente, qualquer outra informação de regulamentação sobre a substância ou mistura, que não esteja descrita em outras seções desta parte da ABNT-NBR 14.725, como, por exemplo, exigências do Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério do Exército, Departamento de Polícia Federal, Acordo Mercosul, Convenção de Armas Químicas, Convenção de Estocolmo, Convenção de Rotterdam, Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto e etc. Seção 16. Outras informações. Esta seção deve fornecer qualquer outra informação que possa ser importante do ponto de vista da segurança, saúde e meio ambiente, mas não especificamente pertinente às seções anteriores. Por exemplo, necessidades especiais de treinamento, dados do fabricante e possíveis restrições ao produto químico podem ser indicados nesta seção. Você acabou de conhecer o que cada uma das 16 seções de uma FISPQ deve apresentar. Busque o livro de FISPQ de sua empresa e faça uma breve observação e correlacione com tudo que aprendeu. Estas informações são extremamente importantes para que você saiba o que deve e não deve fazer em um acidente envolvendo produtos químicos. Simbologia no transporte rodoviário de produtos perigosos.
o que são aquelas famosas placas laranjas, né, chamadas de painel de segurança, com rótulos de risco, como que é a simbologia para identificar um veículo no transporte de produtos perigosos. Então, pessoal, para falarmos de simbologia, nós temos que verificar o amparo legal, pois nós temos obrigatoriedades e regras a serem seguidas nesse transporte. Então, o amparo legal para todas as exigências é a Resolução 5232, a Resolução 5848, são as principais normas que regem esse transporte. E a NBR 7500 da ABNT, ela me traz a identificação. Então, as NBRs, elas servem para me dizer como que é o painel, de que forma que eu vou afixar eles no veículo, de que material que eu vou produzir esse painel. Então, tudo isso a gente encontra na NBR 7500, que é a que trata da identificação para o transporte, ok? Para nós falarmos de transporte também, nós temos que ter em mente que eu não posso transportar produto perigoso em qualquer veículo. Então, veículo de passeio é proibido, veículo espécie passageiro é proibido eu transportar produto perigoso. Então, eu só posso levar produto perigoso em carga, misto ou especial. No documento fiscal, a gente identifica aqui no espécie tipo, né? Então, carga, misto ou especial. Somente nestes tipos de veículos é que eu posso transportar produto perigoso. Aqui a gente tem alguns modelos de especiais, aqui alguns tipos de cargas, né? Para vocês terem uma ideia quais são. Então, aqui vocês não vê, ó. A gente tem aqui um veículo que é tanto passageiro quanto misto, né? Quanto carga aqui. Então, ele é misto, neste caso eu posso, ok? Aí, nós verificamos que para o que é importante para esse transporte? Por que existe regra para o transporte de produtos perigosos? Porque a segurança da saúde humana ou animal e o meio ambiente é o que mais importa para esta obrigatoriedade, né? Para o transporte. Então, por isso que nós temos muitas regras, exigências que devem ser cumpridas. A vida em primeiro lugar, né? E para isso, a norma também prevê que quando for utilizado veículos classificados como misto ou especial, eles devem ser segregados de forma física. Ou seja, o produto perigoso não deve ter contato com o condutor e seus auxiliares. Então, eu não posso levar produto perigoso na cabine de forma alguma. É sempre no compartimento de carga, tá bom? Então, sempre vai estar aqui segregado de forma segura que o condutor não tenha contato com o produto perigoso. Então, eu também não posso levar amostras em veículos de passageiros, não pode. Tudo que for produto perigoso, sempre em veículos de carga, misto ou especial. Para isso, a norma também criou um artigo, né, o 421C, inciso 7, que traz a infração quando eu tiver transportando produto perigoso em compartimento que não seja segregado. Então, isso aqui pode? Nunca, jamais, pessoal. Eu não posso transportar produto perigoso. Eu vou contar um breve relato aqui para vocês, em uma das minhas passagens pela polícia, em um dos acidentes que eu atendi, em que eu estava dirigindo a minha viatura, o veículo que passou por mim, uma Fiorino, e logo em seguida houve uma explosão e o veículo foi direto para o acostamento. Quando a gente parou a rodovia dos imigrantes, tudo para atender a emergência, quando eu cheguei no veículo, o motorista infelizmente faleceu na minha frente, né? Ele deu os últimos 2 suspiros dele na minha frente. E o que tinha junto com ele quando eu observei ao lado do passageiro, por isso que eu crio essa ênfase. Eu não coloquei a foto, porque a foto é muito choca demais, né? Então ele estava levando gasolina aqui dentro, então deve ter tido evaporação do produto, a embalagem não devia estar lacrada corretamente, então deve ter tido a reação com o ar, né, do ponto de fulgor, e ele pode ter acendido um cigarro ou ligado o som, alguma coisa assim que provocou a faísca e causou a explosão. Então, por isso que eu deixo isso bem claro, pessoal. Jamais permitam que seus motoristas, condutores,
transportem produto perigoso juntamente na cabine, tá bom? A primeira vítima pode ser ele. Neste caso aqui, a gente tem gasolina em veículo de passeio. Pode? Não, é proibido. Então, tem infração para isso também, a responsabilidade solidária juntamente com o expedidor. Então, eu só posso transportar produto perigoso em veículo de carga, misto ou especial. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar do painel de segurança, ou aquelas famosas placas laranja, como todo mundo comenta, né? Então, o painel de segurança, ele é um retângulo, existe um tamanho específico que nós vamos falar. Ele é dividido em duas partes, a parte inferior, que traz o número ONU, e a parte superior, que traz o número de risco. O número ONU, aqui todo produto perigoso tem seu número ONU. E aonde eu encontro esse número? Na resolução 5232, na relação de produtos perigosos. Então, eu sei que ele é composto por 4 algarismos e ele vai me dizer que produto que é, tá? E o número de risco em cima, na parte superior, o primeiro número é a classe de risco do produto, os demais números, os riscos subsidiários, se houver. No caso de ter um zero aqui, como é aqui, por exemplo, sem esse X, né, significa que o produto é apenas corrosivo, classe 8, corrosivo. E o zero significa ausência de risco subsidiário, né? Então ele é somente corrosivo. Então, retornando aqui, primeiro número, a classe de risco, os demais, os riscos subsidiários que o produto traz. Tá bom, pessoal? Então, aqui, quando eu tenho um produto sem inscrição nenhuma, né, no veículo tiver fixado um painel de segurança deste tipo, significa que eu tenho diversos produtos nesse veículo. Então, o painel sem inscrição nenhuma significa que eu tenho diversos produtos. Este caso aqui são os explosivos, tá? Então, todo produto explosivo não vai o número de risco, tá? Isso é norma, é lei, não vai o número de risco aqui. Neste caso aqui, a gente tem o ONU 1203 e a gente sabe que ele é da classe 3, dos líquidos inflamáveis. Quando eu tenho a repetição do número, significa que esse risco aumenta, significa que existe uma intensificação desse risco. Então, ele é um líquido altamente inflamável. Neste caso aqui, o ONU 203082, ele é da classe 8, com risco subsidiário nos oxidantes e nos tóxicos, né? Aqui, pessoal, 3052, ele é dos sólidos, que quando em contato com a água, que o X significa que este produto reage perigosamente com água, ele emite gases inflamáveis, tá? Então, o número de risco X, 423, significa que ele é um sólido inflamável, que em contato com a água me emite gases inflamáveis. Neste caso aqui, ele é um corrosivo que reage perigosamente com a água, tá? O ONU 1810 é um corrosivo que reage perigosamente com a água. Então, toda vez que eu tiver um X, significa que ele reage com água, perigosamente. Então, pessoal, o tamanho do painel de segurança aqui, ele é 30 por 40, com uma borda preta em sua volta, que também tem tamanho, tudo tem medida conforme prevê a NBR 7500. Então, para veículos de carga acima de 3.500 toneladas, então ele é 30 por 40 o tamanho dele, tá? 30 centímetros por 40. Em veículos de até 3.500 toneladas, uma Courier, uma Saveiro, o painel de segurança pode ser 35 por 25. Eu posso usar o 30 por 40 neste veículo? Posso. O inverso não, tá? O de 35 por 25 num caminhão ou numa veículos de carga acima de 3.500 toneladas, não posso, tá? Então, apenas 30 por 40 os veículos com carga superior a 3.500 toneladas. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos prosseguir. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem as suas mensagens nos comentários
que eu retorno com as suas dúvidas, tá bom? Então, prosseguindo. Nós temos também agora um tipo de painel de segurança intercambiável, que é uma nova modalidade, ajuda bastante a empresas que têm muitos produtos perigosos, vários tipos de produto. Então ela pode estar aqui trocando, em vez de mandar fabricar vários painéis, ela faz o intercambiável. Ele deve ser de material metálico, né? E deve possuir encaixes com travas. Para quê? Para que os números não corram e se percam durante o transporte. Tá bom? Então vamos lá. Rótulos de risco. Então a gente aqui tem os explosivos, né? Nós temos 9 classes. Então a gente tem os rótulos de risco dos explosivos e cada subclasse dele, né? Então a classe 1 é subdividida em 6 subclasses. A classe 2 subdividida em 3, os gases inflamáveis, não tóxicos e os gases tóxicos. A classe 3, os líquidos inflamáveis. A classe 4, os sólidos, os combustão espontâneas e os que reagem perigosamente com água. Aqui nós temos os oxidantes e os peróxidos. Aqui nós temos os tóxicos e substâncias infectantes e os radioativos, né? O corrosivo e substâncias perigosas diversas ao meio ambiente, classe 9. Então, o tamanho do rótulo para veículos com até 3.500 toneladas, uma Courier, uma Saveiro, é 25 por 25. Já para veículo superior a 3.500 toneladas, 30 por 30. Esse é o tamanho do rótulo, ok? Então, lembrando, este eu posso usar na Courier e na Saveiro, mas o da Courier e da Saveiro eu não posso usar nos veículos de carga com peso bruto acima de 3.500 toneladas. Neste caso, pessoal, reparem que este aqui tem um contorno, né? Um contorno com uma borda preta. Este contorno não é necessário se o rótulo de risco for aplicado sobre um fundo de cor contrastante. Então, pessoal, aqui eu não preciso ter a borda, mas se ele tiver num fundo contrastante. Agora, se ele tiver num fundo branco, por exemplo, eu tenho que ter a borda em volta dele. Tá? Tudo isso está na NBR 7500. Então vamos lá, pessoal. Os cuidados com a simbologia. Isso é muito importante. Para eu sinalizar um veículo, eu tenho que vir aqui na relação de produtos perigosos, verificar o número ONU, né? A classe de risco dele e se ele tem risco subsidiário ou não. Porque muitas vezes o número de risco não vai bater com o risco subsidiário aqui, Por exemplo, se eu for me basear em querer sinalizar um veículo me baseando pelo número de risco, eu vou colocar apenas este rótulo. Então está incorreto. Por quê? Porque este produto ONU 1595, ele é o sulfato de dimetil, ele é da classe dos tóxicos, com risco subsidiário no corrosivo. Então, o rótulo de risco correto é o tóxico e o corrosivo, tá certo? Este é o correto. Então, para eu sinalizar um veículo, eu tenho sempre que olhar na relação de produtos perigosos. Que nem aqui, já é uma coincidência, bateu. Tá? 568, que é o pentafluoreto de iodo, né? O ONU 2495, ele é da classe dos oxidantes, da classe com risco subsidiário na classe dos tóxicos e com risco subsidiário na classe 8. Então, além dele ser oxidante, ele também é tóxico e também é corrosivo. Lembrando, pessoal, que a classe de risco do produto é sempre o maior perigo dele, tá? Então, aqui neste caso, o maior perigo do pentafluoreto de iodo é ser oxidante, né? E o oxidante, ele alimenta o fogo, né? Então, além dele ser oxidante, ele também é tóxico e também é corrosivo. Então, imaginem um acidente envolvendo esse produto, né? Tá certo, pessoal? Então, para eu sinalizar o veículo corretamente e ter certeza de quais são os rótulos que eu vou afixar no veículo, né, eu não posso me basear pelo número de risco. Aqui foi uma coincidência que deu certo, mas se eu for me basear, aqui já é um erro, tá? Então, eu tenho que vir na relação e verificar se o produto tem ou não
né, na coluna do risco subsidiário, se ele tem ou não risco subsidiário, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui é um exemplo de veículos com peso bruto total até 3.500 toneladas. Então aqui, pessoal, no caso seria um veículo utilitário, né? Ele é aqui uma Courier ou uma Saveiro. Então, como é que fica a simbologia neste veículo? Lembrando que o tamanho do painel é 35 por 25 e do rótulo de risco 25 por 25. Então, eu vou afixar na dianteira, sempre do lado do condutor, né? Na traseira, o painel de segurança também do lado do condutor. Aonde vai o rótulo de risco? O rótulo de risco vai na direita ou na esquerda? A gente menciona ou vai aqui em cima ou vai aqui embaixo. É sempre adjacente. Ou seja, pode ser aqui, pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser nas laterais, desde que fique fixo e visível, né? Então, eu sempre vou procurar a melhor forma de afixar a minha simbologia no veículo, tá? E o que eu mais aconselho, pessoal, é seguir realmente a norma, né? A norma tem aqui os exemplos para a gente seguir, tá? Então, aqui neste caso, eu tenho um produto só, ok? As embalagens sinalizadas corretamente. Então, eu tenho aqui uma carga fracionada, tá bom? Aqui eu tenho vários produtos da mesma classe, um veículo de capacidade com peso bruto até 3.500 toneladas, tá? Então, aqui é só um exemplo para vocês na questão do tamanho do painel de segurança e do tamanho do rótulo de risco. Prosseguindo, então agora vamos ver como fica nos veículos de carga. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é o transporte fracionado, ok? Então, aqui eu tenho um produto, um risco. Então, painel de segurança do lado do motorista. Na traseira, a mesma coisa, com o rótulo de risco respectivo, aqui eu tenho apenas um produto. Reparem que eu tenho o número ONU embaixo, o 33, que é o número de risco, né? Então, ele é um líquido inflamável da classe 3, né? O 1999. Só que quando eu tenho a repetição do número, né? Então, 33 intensifica o risco. Então, eu tenho um líquido altamente inflamável neste veículo, tá? Nas laterais, a simbologia, então lembrando, né, que o rótulo pode vir do lado esquerdo, do lado direito, adjacente, pode vir em cima, aonde for melhor a fixação no veículo, tá bom? E ambas as laterais têm que estar sinalizadas. Aqui eu tenho produtos diferentes, porém da mesma classe. Então, como eu sei que são todos líquidos inflamáveis aqui? Pela identificação do rótulo de risco, né? O rótulo de risco me identifica a classe de risco do produto. Então, aqui eu tenho vários produtos da classe 3. Então, eu tenho vários líquidos inflamáveis. Prosseguindo, aqui eu tenho vários produtos de riscos diferentes. Então, significa que quando eu tenho somente o painel laranja sem inscrição nenhuma, significa que eu tenho vários produtos dentro do caminhão. Se eu não tenho nenhum rótulo, eu tenho apenas o painel de segurança, então significa que eu tenho vários produtos de classes diferentes. Eu posso ter líquidos inflamáveis, corrosivos, tóxicos. Então, é uma situação de muito cuidado, que requer muito cuidado, ok? Então, a gente sabe que aqui eu tenho vários produtos de classes diferentes. Dianteira, traseira e laterais identificadas. Agora, vamos falar de uma situação corriqueira, pessoal. Eu sou uma transportadora e tenho vários produtos líquidos inflamáveis que vou distribuir para os meus clientes. Então, aqui neste caminhão, vamos dizer que eu tenho 10 tipos de produtos líquidos inflamáveis. Então, eu tenho vários produtos que eu sei que são da mesma classe. Então, eu tenho vários líquidos inflamáveis. E eu vou sair e fazer a minha entrega. Então, eu tenho 10 clientes para entregar. Entreguei 1, entreguei 2, entreguei 3. No último produto, na minha última entrega, a norma hoje prevê que eu posso deixar a simbologia do jeito que está, né?
Ah, mas eu tenho um produto só, eu teria que trocar os painéis. Porque muitas vezes, o que acontece, pessoal? O caminhão ele não pode ter um monte de painel de segurança. Então, digamos que eu tenho aqui 10 tipos de número ônus diferente. Eu vou sair com 10 painéis de segurança, porque muitas vezes a minha rota pode mudar, né? Então, eu vou no primeiro cliente, que é o R$19,99, mas ali eu vou... teve um acidente, então eu vou para o outro. Aí, como é que fica, né? Eu vou ter que ter esse monte de painel? Não pode, pessoal, porque em casos de acidentes, se esses painéis de segurança se espalharem pelo chão. Então, o que acontece? A norma prevê que no caso de última entrega, tá, pode permanecer o painel de laranja do jeito que ele saiu, desde que tenha como comprovar. Então, como eu vou comprovar isso? Com os canhotos das notas fiscais, com o manifesto de carga, qualquer documento fiscal que comprove que eu saí com X produtos, né, da mesma classe, tudo, e estou entregando o meu último produto. Tudo bem, pessoal? Então, a norma prevê esta situação. Agora aqui, produtos diferentes, de riscos diferentes e última entrega. Então, é a mesma situação. Então, aqui eu tenho vários tipos de produto. Eu posso ter inflamáveis, corrosivos, oxidantes, tóxicos, posso ter, né? Então, uma observação importante, pessoal, que eu falei aqui agora. Eu posso ter inflamáveis, oxidantes. Hoje, como ficou a situação da incompatibilidade química, né? Então, devido às embalagens homologadas, então hoje a norma 14.619, a NBR, ela prevê que eu posso transportar classe 3 junto com a classe 5, classe 8, né? Então, aquela incompatibilidade que antes era restritiva, não podia em hipótese alguma, hoje é permitido, né? E devido às embalagens homologadas, né? Então, a gente tem essa permissão, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui só foi uma observação, tá? Então, eu tenho aqui vários produtos. Eu saí com inflamáveis, com corrosivos, com tóxicos. E vou entregar o meu último produto. Desculpa, pessoal. Eu preciso trocar os painéis? Não. Então, a norma prevê que eu permaneça com o painel sem inscrição nenhuma, o painel todo laranja, desde que eu comprove por documentação esta condição. Tá? Então, canhoto da nota fiscal, manifesto de carga, os documentos fiscal que comprove que eu estava transportando vários produtos e estou entregando o último. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Pessoal, a identificação dos veículos na questão das tintas, né? É uma situação também nova hoje, né? Então, como é que fica a situação? Nova, entre aspas, né? Há tempo já. Então, como é que fica a situação das tintas, né? Como é que eu, não só das tintas, de classes corrosivos também, de qualquer classe, né? Eu tenho um número ONU, ok? Tintas, vamos usar como exemplo, que tem 3 grupos de embalagens. Então, o que é o grupo de embalagem, né? Então, lembrando aqui, grupo 1, alto risco, grupo 2, médio risco e grupo 3, baixo risco. Então, pessoal, neste caso aqui, se eu estou levando num caminhão, né, tintas do grupo 1 e grupo 2, como é que fica a simbologia, então, desse caminhão? Então, aqui, ó, eu estou levando, posso estar levando apenas grupo 1 ou grupo 1 e grupo 2, tá bom? Por que essa diferença? Porque se eu estiver levando produtos, tintas junto aqui do grupo 3, junto, o painel tem que ser todo laranja. Eu não posso, por causa do número de risco, tá? Eu não posso ter aqui, ó. Então, neste caso, se eu estou levando só tintas do grupo de embalagem 1 e 2, está correto. Identificado ONU 1263 e 33, tá? Porque ambos são 33 o número de risco aqui. O grupo de embalagem 1 e 2 são 33. Tá? O grupo 3 é 30. Ele é um líquido inflamável só, tá? Então, pode estar junto aqui? Não, tá? Se eu tiver que levar os 3, aí vai ser nesta situação, tá? Aqui eu tenho grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Aqui eu tenho vários produtos de riscos diferentes, por causa do número de risco, é diferente, da mesma classe. E neste caminhão eu só estou levando ONU 1263 do grupo de embalagem 3. Entenderam, pessoal? Então vamos lá, vamos repetir.
Se eu estiver levando neste caminhão grupo 3, grupo de embalagem 3 junto aqui, está errado, tá? Então, num caminhão que eu tenho grupos de embalagem 1 e 2, que o meu número de risco aqui, ó, é diferente do grupo de embalagem 3, que é 30 no caso aqui, né? Mas isso serve para qualquer classe, tá? Que é 3, aqui é 30, então eu não posso levar junto aqui, tá? Então, ou eu levo ele sozinho, tá certo? Somente o grupo de embalagem 3, por causa do número de risco, ou se eu levar os 3, é o mesmo número ONU, porém eu tenho números de riscos diferentes, tá? O 3 é diferente do 2 e do 1. Então, é o painel todo laranja. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixe sua dúvida no comentário que eu vou responder. Então, vamos lá. Identificação de veículos dos explosivos. Então, aqui é só um modelo, pessoal. Tá? Então, o número ONU, sem inscrição nenhuma do número de risco, pois não tem, tá bom? Na simbologia na dianteira, na traseira com o rótulo da subclasse dos explosivos, ok? Então, aqui eu tenho um produto só. Aqui eu já tenho vários produtos de substâncias diferentes, porém da mesma subclasse de risco dos explosivos. Tá bom, pessoal? Então, aqui são os explosivos, ok? Então, vamos lá. Agora, quando o veículo está vazio, né? Eu devo retirar toda a simbologia ou cobrir de forma segura que permaneça coberto até o final da viagem, tá? Então, se eu estou com o caminhão vazio, eu sou obrigado a retirar os painéis e os rótulos ou cobrir eles de forma segura. E existe hoje uma multa para isso, pessoal. Então, se eu não retirar os painéis de segurança, eu abordar esse veículo e ele estiver levando produto perigoso, autuação. Responsabilidade do expedidor, não. Tá? Aqui não é solidária, porque esta é uma responsabilidade somente da transportadora, do motorista que tem que retirar os painéis quando fizer a sua última entrega. Ok? Então vamos ver agora a identificação do transporte a granel. Um produto, um risco, eu tenho 3 compartimentos aqui, ok? Mas eu tenho apenas um produto nesse compartimento, porque no transporte a granel, cada compartimento, se for diferente, deve ser sinalizado, que nós vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho um único produto, tá? O ONU 1999, que é um líquido altamente inflamável. Então, a mesma coisa, dianteira, traseira, com seu rótulo de risco. E as laterais identificadas. Neste caso, esses 3 compartimentos têm somente ONU 1999, porque os demais não estão identificados com outro tipo. Então, aqui é apenas um único produto, tá? Na dianteira, o painel de segurança com a inscrição ONU 1999, na traseira e nas laterais identificados. Aqui eu tenho produtos diferentes, porém da mesma classe, né? Eu não tenho mais nenhum outro rótulo aqui, então eu tenho o painel de segurança sem inscrição na dianteira, na traseira. Nas laterais, eis aqui a questão. Cada compartimento contendo produto perigoso no transporte a granel deve ser sinalizado. Então, aqui eu tenho o ONU 1208 e o ONU 1999. Tá? Então, cada compartimento deve ser sinalizado em ambas as laterais. Tá bom? Neste caso aqui, eu tenho agora produtos diferentes de riscos diferentes. Então, painel laranja, sem inscrição. Quando a gente fala painel laranja, pessoal, é a força do hábito, tá? Mas o correto é painel sem inscrição, né, na cor laranja. E na traseira, os rótulos de risco de cada classe. Então, eu sei que este caminhão está levando produto corrosivo e inflamável, ok? Olhando aqui, né? Cada lateral e seu compartimento sinalizado, ok? Então, aqui eu tenho o ONU 1208 e aqui eu tenho 1830, tá? Ambas as laterais sinalizadas. Neste caso aqui, pessoal, transporte com risco subsidiário.
por que eu vou explicar isso? Digamos que eu esteja atrás deste caminhão, né? Então, na dianteira, o Ono 1230. Na traseira aqui, eu só tô vendo a traseira dele, eu não tô vendo a lateral. Por que eu sei que ele é um único produto com risco subsidiário? Porque eu tenho a inscrição do Ono aqui 1230. Eu sei que ele é inflamável, por quê? O rótulo da classe principal é o primeiro a vir adjacente ao painel, né? E os outros vão adjacente aos demais rótulos, né? Então aqui eu sei que ele é um líquido inflamável e tóxico. Neste caso aqui a repetição do número, então ele é um líquido altamente inflamável, porque tem a intensidade, e ele é tóxico também. Então além dele ser inflamável, ele também é tóxico, tá? Ambas as laterais sinalizadas, então lembrando, o rótulo de risco que vem ao lado do painel é o da classe de risco, tá? Ele vem adjacente, ok? E os demais riscos subsidiários vêm logo em seguida. Aqui eu tenho um produto com 2 riscos subsidiários, então ele, aqui ó, é o 1238. Lembra que eu falei que eu não posso me basear para sinalizar um veículo pelo número de risco? Reparem que interessante este Ono aqui, ó. Ele é 663, então ele é um produto da classe dos tóxicos. A repetição do 6 aqui vai me dizer que ele é altamente tóxico e inflamável. Se eu fosse me basear somente pelo número de risco, eu não ia colocar o do corrosivo. Mas quando eu vou lá na relação, ele é tóxico, inflamável e corrosivo. Ou seja, ele, além de ser tóxico, ele também é inflamável e corrosivo. Ele tem 2 riscos subsidiários, tá? Então aqui, ó, o primeiro painel a vir na lateral do painel de segurança, o primeiro rótulo, aliás, é o do tóxico, depois o segundo risco e depois o terceiro risco, tá? Sempre seguindo a sequência dos riscos. Eu não posso inverter isso, tá bom? Eu não posso colocar o corrosivo aqui e o inflamável aqui. Isso é autuação, tá bom? Então, sempre o painel de segurança com o rótulo da classe de risco adjacente a ele e os demais adjacente ao rótulo de risco principal, tá? Que é o tóxico neste caso, tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Aqui nesta situação eu tenho produtos diferentes com riscos subsidiários. Então aqui eu tenho o painel sem inscrição nenhuma, todo laranja na dianteira do lado do condutor, na traseira e os rótulos de risco de cada classe ou subsidiário. Vamos ver. Nas laterais, eu tenho aqui, ó, Ono 1999, que é um líquido altamente inflamável da classe 3. E neste outro compartimento, eu tenho o 1230, que é um líquido altamente inflamável e tóxico. Então, na traseira do caminhão vai o rótulo de risco também dos subsidiários, tá bom? Reparem esta situação agora. Olha que interessante. Eu tenho produtos diferentes com riscos subsidiários. Então, eu tenho aqui painel laranja na dianteira, na traseira e 2 rótulos de risco, ok? Reparem que interessante, este produto é um líquido altamente inflamável e tóxico, e este aqui é um produto altamente tóxico e inflamável. A norma prevê, quando for uma situação como esta, que os riscos subsidiários são os rótulos também das classes, eu não preciso portar os rótulos de risco subsidiário na lateral. Por quê? Eu já tenho a classe indicando aqui. Porque qual é o objetivo de toda essa sinalização? Não é identificar o produto e a classe de risco que eu estou transportando? Então, aqui já está me falando que ele é inflamável e aqui é tóxico. Mas, se eu estiver deste jeito, também está correto. A norma prevê até mesmo uma questão de economia, alguma coisa assim. Tá? Então, eu não preciso portar os rótulos de risco subsidiário de cada produto nas laterais, ok? Então, prosseguindo. Neste caso aqui, ó, vazio e contaminado, permanece usando a simbologia, ó. Tá vazio, porém tá contaminado aqui, ó. Tem resíduo do produto, tá? Então, um caminhão-tanque cheio ou vazio, sem descontaminar, é como se cheio estivesse, tá bom?
Então, painel laranja na dianteira, na traseira, os rótulos de risco de cada classe e cada compartimento continua sinalizado, tá bom? Permanece continuando os painéis de segurança e os rótulos de risco. Vazio e contaminado. Agora, neste caso, vazio e descontaminado. Retira toda a simbologia. Mas como eu vou provar que esse caminhão está descontaminado? Por meio de um laudo, um documento que comprove que foi feito o serviço de limpeza neste caminhão. Não retirem a simbologia se o veículo estiver contaminado. Não façam isso, tá? Tirem a simbologia se o veículo estiver descontaminado, tá bom, pessoal? Lembrem, produto perigoso mata. Então a gente tem que ter responsabilidade sobre esse transporte, tá bom? Então existe autuação também se o veículo estiver, descontaminado e não retirou a sinalização, tá bom? Pessoal, agora vamos ver alguns tipos de situações no transporte a granel. Digamos que eu esteja levando todos estes produtos aqui, que são os combustíveis, né? Então eu estou levando aqui o ONU 1170, 202, 203. A norma prevê que eu possa levar apenas a simbologia, ao invés de eu colocar aqui o painel laranja, os rótulos de risco e identificar cada compartimento. A norma prevê que eu posso estar portando na dianteira, na traseira e nas laterais um painel de segurança com o número ONU do produto que tem vamos dizer assim, o ponto de fulgor mais baixo, ou seja, ou no caso, o menor ponto de fulgor, O ONU 3475, que é mistura de gasolina com etanol, ele tem aproximadamente aí menos 45 graus, alguma coisa assim. Tá? Então, ele é o de menor ponto de fulgor, o menor ponto de fulgor. Então, eu posso sinalizar com ele apenas, ok, pessoal? E estar transportando aqui 1170, 1203, tá bom, pessoal? Vamos ver uma outra situação aqui. Todo transporte a granel de temperatura elevada, transporte a granel de temperatura elevada e transporte fracionado também. Então aqui eu tenho que ter todo o transporte, seja ele substância líquida ou sólida, líquida acima de 100 graus e sólida acima de 240 graus. Então eu tenho que ter o símbolo da temperatura elevada fixada na dianteira, na traseira e nas laterais. Tá bom? Então, um ONU, um exemplo bem específico é o ONU 3257. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é um produto que só é transportado sobre uma temperatura elevada. Tá bom? Então, tem que ter este símbolo, ok? Neste caso aqui, eu tenho vários produtos, de transporte de temperatura elevada, que também leva o símbolo, tá? Não importa se é um, se é vários, tá? Se é vários não, se são vários, tem que ter a simbologia da temperatura elevada, ok? Outra situação, símbolo do poluente marinho, o famoso peixinho. Então, este símbolo, pessoal, somente para o ONU 3077 e o ONU 3082 eu sou obrigada a colocar na dianteira, na traseira e nas laterais, tá? Somente para o ONU 3077 ou 3082. Então aqui é granel e aqui fracionado. Estou levando o ONU 3077 aqui, então na dianteira, na traseira e nas laterais, juntamente identificado com os rótulos, tá? Painel de segurança, o rótulo de risco da classe principal adjacente ao painel e o símbolo do poluente marinho ao lado, tá bom? Aqui eu já estou levando somente o ONU 3082, Então, o símbolo na dianteira, na traseira e nas laterais. Aqui eu tenho os dois produtos, Aqui eu já tenho os dois. Então, aqui eu tenho tanto o ONU 3082 quanto 3077. Então, painel de segurança, diversos produtos. Então, o símbolo vai,
na dianteira, na traseira e nas laterais. Tá bom, pessoal? Então aqui eu tô levando os dois números ônus. Aqui somente o ôno 3082, né? Aqui somente o ôno 3077, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora aqui, só para a gente ter uma ideia, combinação de veículos, né? Então a gente tem aqui uma combinação de veículos. Como eu disse, eu não vou colocar todos os tipos, porque senão a aula vai ficar muito extensa e acaba se tornando até cansativa. Então é só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Combinação de veículo é como se fosse dois veículos, tá? Então, na dianteira, na traseira do primeiro compartimento aqui, ok? Desta parte do tanque, e na traseira total, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, é a dianteira deste daqui, tá bom? Então, somente o painel de segurança. Lembrando, como se cortasse aqui no meio, ó, aqui é um veículo e aqui é outro. Então, como eu sinalizo? Na dianteira, na traseira e nas laterais. Então, na traseira aqui, ó, essa traseira, tá? Na dianteira aqui, na traseira aqui e nas laterais. A mesma coisa no fracionado também. Então, na dianteira da primeiro aqui, ó, o primeiro veículo, tá? Na dianteira, na traseira, nas laterais. Aqui, ó, pessoal, nesta dianteira, ok? Nesta traseira e nas laterais. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Se a simbologia não estiver correta, estiver ilegível, né, não está sinalizada, falta número, não ficou fixo durante todo o transporte, porque o objetivo do painel de segurança, pessoal, é que ele identifique o veículo. Então ele tem que ficar fixo, ser resistente a intempéries, chuva, sol, vento. Então ele tem que ser resistente, ele não pode soltar, ficar balançando, colar um sobre o outro, não pode, pessoal, tá? Então tem que levar isso muito a sério. Não pegue seu painel de segurança, cola ali, tá tudo certo. Não, a vida é ação e reação. Do jeito que eu agir, a vida vai agir comigo. Então haja correto, que a vida vai agir correto. Se agir errado, tem os policiais aí para tá coibindo esse tipo de situação, ou às vezes muito pior, né? Se envolver num acidente e ser responsabilizado até mesmo por crime ambiental. Porque não esqueçam, a legislação de transporte de produtos perigosos está ligada diretamente à Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605. Por quê? No artigo 56 dessa lei, traz transportar, armazenar, ter em depósito, descartar produtos perigosos à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo aos seus regulamentos. Se estiver em desacordo, é crime ambiental. Posso enquadrar? Posso. Então, dependendo da gravidade, pessoal, é crime ambiental. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Não retirem o painel para burlar a fiscalização. Não façam isso. Como eu disse, a vida é ação e reação. Às vezes você retira um painel e sofre um acidente ali, até a sua vida, motorista, pode estar em jogo, né? A vida do próprio motorista, como já aconteceu, de ficar preso nas ferragens, o painel todo sinalizado. Quando chegamos lá para ver, acionamos o bombeiro vestiu todos os equipamentos. Quando abriu o caminhão, não tinha nada. O motorista morreu por falta de tempo de socorro. Porque se não tivesse nenhuma simbologia, nós teríamos ido lá e socorrido ele, né? Então é muito importante isso, pessoal. Cumpram a regra, né? Então vamos lá. Existem as autuações, não são baratas, são autuações pesadas, tá? Então a gente tem que transportar corretamente, tá bom? A responsabilidade é solidária, lembre. Para alguns casos, é somente responsabilidade do expedidor. Para outros, é de ambos, como também tem algumas que é somente responsabilidade do transportador, tá? Então, pessoal, eles devem ser confeccionados em materiais refletivos ou não, resistente a intempéries, eles têm que ficar fixo, tá? O verso do painel de segurança eu posso usar para identificar outro tipo de produto ou ele ser todo laranja? Não, pessoal, não pode, tá? O verso não pode ser todo laranja e nem ser para identificar outro tipo de produto. Eu não posso ter dupla face, né? Aqui eu tenho 1203 e no verso eu tenho 1170.
Não pode, pessoal, tá? Ele não pode ser sobreposto a nenhum outro tipo de painel. Ele pode ser fixado neste porta-placa. Como que é feita a fixação do painel de segurança, né? Assim, somente sem parafuso nenhum, está correto? Está, tá? Ele estando fixo aqui no porta-placa, desde que ele não caia, não voe, não saia, está correto, pessoal. A norma diz que tem que estar fixado, ele pode ser adesivado, pode ser parafusado, né? Então, ele pode ser aqui. Eu posso pôr uma borracha aqui para segurar? Não, eu não posso ter nada na frente do painel de segurança, nem borboleta aqui, tá bom? Porque essa borboleta bem aqui no meio que vai fixar esse painel, né, no porta-placa, vai atrapalhar, pessoal. Pode correr risco de, na hora de confundir com o número, tá? Então, ele tem que ser limpo, tá? Existem regras, tamanho, padrão, largura de número, tipos de números, tudo isso tem regra, pessoal. Não é qualquer tipo de número, eu não coloco como eu quero, existe distância, tá bom? Então, pessoal, muita atenção aqui. Pode ser no porta-placa? Pode. Precisa estar parafusado? Não. Ele tem que estar fixo desde que comporte as intempéries. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, existe tamanho, padrão, tá? Então, este caso aqui, por exemplo, ó, não é 30 por 40, aqui é no mínimo 40 por 25, tá errado, tá? Existe um padrão, tá bom, pessoal? Tanto para o painel quanto para o rótulo. Lembrar sempre, né, pessoal? Começou a ficar, assim, ilegível, a não resistir mais a intempéries, né? Que isso aqui é desgaste de sol, vento, chuva, raspa, né? Passa do lado. Então, pessoal, troca. Não queiram, pessoal, num acidente, a gente não poder identificar e se agravar o acidente por causa disso. Lembrem-se, a lei de produtos perigosos também está ali, ó, equiparada à lei de crimes ambientais. Elas trabalham juntas. Não esqueçam disso nunca, tá bom? Então, pessoal, rótulo de risco, a mesma coisa. Eu não posso sobrepor, tá? Ó, tá vendo aqui que eu comentei do parafuso, da borboleta? Pessoal, não coloquem nada no meio do painel. Isso atrapalha a visibilidade, tá? Às vezes o caminhão cai de lado, tá escuro, tem neblina, atrapalha, pessoal. Vamos pensar na situação mais drástica possível. Então, procurem prender de forma correta, sem colocar nada aqui, ó, nessa região, tá? Outro detalhe, pessoal, não existe eu colocar vários produtos no porta-placa. A borrachinha famosa aqui que eu falo, ó, aí ela vem, escorrega, cai aqui, tampa o número 1, acabou, ninguém enxerga mais nada. Né? Além de autuação, ainda posso enquadrar na lei de crimes ambientais? Pode. Levo para o DP? Levo. Então, pessoal, cuidado. Né? Vamos cumprir a regra corretamente. Tá? Por quê? Né? É tão importante a sinalização. Reparem, né? Olha aqui que interessante esse acidente, é um acidente antigo. Então, pessoal, isso aqui é um caminhão de amônia, né? De um gás de amônia, um gás tóxico, corrosivo, né? E qual é a importância dessa sinalização? Justamente para que eu possa identificar o produto, saber o que eu estou levando, né? Então, é muito importante ter isso tudo corretamente fixado. Olha aqui, o caminhão tombou, olha que fixação boa, tá no porta-placa e não caiu, tá? Então, tudo isso tem que ser feito de forma correta, pessoal. Reparem esta situação, que interessante, né? Cadê a simbologia das embalagens? Eu sei que é produto perigoso, que tem vários aqui, e eu sei o tipo de produto, porque ele tá aqui, ó, com o símbolo do poluente marinho. Eu sei que aqui eu tenho 3082 e 3077. Eu conheço, eu sei a lei, né? Eu conheço as regras da lei. E agora aqui, e quem não vê? Tem um painel todo laranja sem simbologia nenhuma nas embalagens. Então, este caso aqui é um caso típico de crime ambiental. Por quê? Posso correr o risco aqui das pessoas, dos bombeiros, de quem vai atender? Pode. Aqui eles estão correndo risco, né? Porque eu tenho vários produtos, ou até mesmo o motorista que está preso, eu não sei, né, que produtos que são. Tudo bem que tem um poluente marinho, eu sei que é o 3082, o 3077, mas qual das embalagens aqui é sólida, é líquida? Então, pessoal, isso é a importância, né?
essa é a importância, né, do pessoal estar sinalizando corretamente, né, as embalagens. Aqui eu posso ter embalagens que não são perigosas, né, e as que são perigosas, aí eu chego aqui, acho que tudo aqui não tem simbologia nas embalagens, então eu vou achar que não é perigoso. Então, pessoal, olha aqui a confusão sendo feita, né? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado na hora de sinalizar. Não esqueçam, sigam todas as regras, né?